Eles acham que você é apenas quieto, mas na verdade você está decodificando tudo. Você já se sentiu assim? Como se estivesse vendo as engrenagens invisíveis por trás das interações humanas, enquanto outros apenas veem a superfície. Não é mágica, é disciplina. E para entender essa disciplina, precisamos mergulhar nas verdades mais sombrias de um dos maiores pensadores da história, Friedrich Nietzsche. Ele não ensinou truques de manipulação, mas revelou as verdades brutais que arrancam as máscaras. Neste vídeo, vamos desvendar as 18 verdades psicológicas mais profundas de Nietzsche, aquelas que revelam como pessoas inteligentes enxergam através dos outros, não apenas para eles. Você aprenderá os padrões invisíveis por trás da confiança, do silêncio, da manipulação e da dor. Prepare-se para ver o mundo de uma forma que a maioria nunca ousou. Porque para Nietzsche, a clareza não é um dom, é uma conquista, muitas vezes dolorosa. A primeira verdade sombria de Nietzsche é que a confiança, muitas vezes, é uma máscara. Não a confiança genuína, mas aquela exibida para controlar ou influenciar. Pessoas inteligentes não se deixam enganar por demonstrações ostensivas de segurança. Elas buscam a fonte do poder. Para Nietzsche, o poder não é apenas força bruta, mas a capacidade de impor a própria vontade. E essa vontade se manifesta de maneiras sutis. Observe quem domina a conversa, quem evita o contato visual quando confrontado, quem usa o silêncio como arma. Esses não são sinais de fraqueza, mas de um jogo de poder em andamento. A confiança, nesse contexto, é uma ferramenta. A pessoa inteligente vê além da fachada e pergunta: o que essa demonstração de confiança está tentando esconder ou alcançar? Nietzsche argumentava que toda a ação humana, por mais altruísta que pareça, é impulsionada por uma vontade de poder. Não se trata de dominar os outros, mas de autossuperação, de crescimento, de impor a própria perspectiva ao mundo. Pessoas inteligentes percebem que essa vontade está presente em cada interação. Quando alguém elogia você, é para elevá-lo ou para se posicionar como superior. Quando alguém oferece ajuda, é por generosidade pura ou para criar uma dívida. A pessoa inteligente não julga, apenas observa os motivos subjacentes. Eles entendem que a vontade de poder não é boa nem má, é simplesmente a força motriz da existência. E ao reconhecê-la nos outros, eles começam a decifrar as verdadeiras intenções por trás das palavras e ações. Esta é uma das verdades mais controversas de Nietzsche. Ele acreditava que muitos dos nossos conceitos de moralidade, humildade, compaixão, igualdade foram criados pelos fracos para controlar os fortes. Não que ele fosse contra a compaixão, mas ele via a moralidade como uma ferramenta social, não uma verdade universal. Pessoas inteligentes percebem quando a moralidade é usada como escudo ou arma. Quando alguém apela para a moralidade para justificar uma ação, a pessoa inteligente questiona: isso é um princípio genuíno ou uma forma de manipular a situação a seu favor? Eles veem através da hipocrisia e da autojustificação, entendendo que as regras morais são frequentemente convenções sociais, não leis divinas. E ao fazer isso, eles ganham uma clareza brutal sobre as verdadeiras motivações humanas. O silêncio pode ser mais revelador do que 1000 palavras. Pessoas inteligentes não temem o silêncio, elas o escutam. Elas entendem que o que não é dito, a pausa, o olhar desviado, a mudança na postura, tudo isso carrega uma mensagem. Nietzsche, com sua aguda percepção da natureza humana, compreendia a profundidade do não dito. Ele sabia que as pessoas se comunicam em múltiplos níveis e que a linguagem verbal é apenas uma pequena parte da equação. Para Nietzsche,
O medo de ser excluído, de estar sozinho, é uma das forças mais poderosas que impulsionam a conformidade. As pessoas inteligentes percebem que muitos comportamentos e opiniões são adotados não por convicção, mas por um desejo desesperado de pertencer. Quando alguém muda de opinião rapidamente para se alinhar com a maioria ou evita expressar uma visão impopular, a pessoa inteligente vê o medo da solidão em ação. Eles entendem que a busca por aceitação social é uma fraqueza que pode ser explorada e que a verdadeira força reside na capacidade de suportar o isolamento em nome da própria verdade. Nietzsche tinha uma visão cínica, mas perspicaz, da gratidão. Ele argumentava que, muitas vezes, a gratidão não é um sentimento puro, mas um disfarce para o ressentimento. Quando alguém se sente obrigado a outra pessoa, pode haver uma camada subjacente de raiva por estar em uma posição de dependência. Pessoas inteligentes observam a forma como a gratidão é expressa. É genuína e livre, ou vem acompanhada de uma tensão sutil, um desejo de retribuir rapidamente para se livrar da dívida. Eles entendem que o ressentimento é uma emoção poderosa, que pode se manifestar de maneiras inesperadas, e que a gratidão excessiva pode ser um sinal de que algo mais profundo está em jogo. A manipulação é uma arte antiga, e pessoas inteligentes são mestres em reconhecer seus padrões. Nietzsche, com sua profunda compreensão da psicologia do poder, expôs as táticas que as pessoas usam para controlar umas às outras, muitas vezes sem que a vítima perceba. A ilusão do controle é uma das maiores fraquezas humanas, e os manipuladores se aproveitam disso. Esta é uma das verdades mais chocantes de Nietzsche. Ele argumentava que a compaixão, em sua forma mais extrema, pode ser uma forma de crueldade, pois mantém o sofredor em seu estado de sofrimento, em vez de encorajá-lo a superá-lo. Pessoas inteligentes percebem quando a compaixão é usada para manter o controle ou para se sentir superior. Quando alguém oferece ajuda de uma forma que tira a autonomia do outro, ou quando a compaixão é expressa de uma forma que reforça a fraqueza do outro, a pessoa inteligente vê a manipulação em ação. Eles entendem que a verdadeira ajuda empodera, enquanto a falsa compaixão aprisiona. E ao reconhecer essa dinâmica, eles se protegem de serem vítimas ou cúmplices. Para Nietzsche, não existe uma verdade universal e absoluta. Existem apenas perspectivas. Cada pessoa vê o mundo através de sua própria lente, moldada por suas experiências, crenças e desejos. Pessoas inteligentes entendem que, quando alguém apresenta algo como a verdade, é na verdade a sua verdade, a sua perspectiva. Eles questionam a fonte, o motivo e o contexto. Quando alguém tenta impor sua visão como a única verdade, a pessoa inteligente percebe a tentativa de manipulação. Eles sabem que a flexibilidade de pensamento e a capacidade de considerar múltiplas perspectivas são sinais de inteligência, enquanto a rigidez e o dogmatismo são sinais de fraqueza e controle. Essa compreensão liberta a pessoa inteligente da necessidade de estar certa e a permite focar em compreender as perspectivas dos outros. A dor é inevitável, mas para Nietzsche ela também é uma fonte de crescimento e revelação. Pessoas inteligentes não evitam a dor, elas a abraçam, pois sabem que é através do sofrimento que a verdadeira força e clareza são forjadas. A vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, é na verdade um portal para a autenticidade e a conexão. Nietzsche acreditava que o sofrimento não é algo a ser evitado, mas a ser abraçado. Ele via a dor como um catalisador para o crescimento, uma fornalha onde o caráter é temperado. Pessoas inteligentes entendem que as experiências mais difíceis da vida são as que mais ensinam,
Quando alguém tenta evitar a dor a todo custo ou se vitimiza excessivamente, a pessoa inteligente percebe uma oportunidade perdida para o crescimento. Eles veem a resiliência como um superpoder e a capacidade de transformar a dor em sabedoria como a marca de uma mente verdadeiramente forte. Eles não buscam o sofrimento, mas quando ele chega, eles o utilizam como uma ferramenta para se tornarem mais fortes e mais perspicazes. Nietzsche via a vingança não como um ato de poder, mas como uma fraqueza. Ele argumentava que, ao buscar vingança, a pessoa se acorrenta ao seu agressor e ao passado, impedindo seu próprio crescimento e liberdade. Pessoas inteligentes percebem quando alguém está preso em um ciclo de ressentimento e vingança. Eles entendem que o perdão, não como um ato de fraqueza, mas como um ato de autolibertação, é o caminho para a verdadeira força. Eles veem a vingança como uma forma de autopunição, uma energia desperdiçada que poderia ser direcionada para a autossuperação. Ao se libertarem do desejo de vingança, as pessoas inteligentes ganham uma clareza que lhes permite avançar, deixando o passado para trás. A capacidade de ler as pessoas instantaneamente, de ver através das máscaras e de decodificar os padrões invisíveis, não é um dom místico. É o resultado de uma disciplina rigorosa, de uma observação atenta e de uma disposição para confrontar verdades desconfortáveis. Nietzsche, em sua própria vida, exemplificou essa disciplina, buscando a clareza acima de tudo. Nietzsche era cético em relação à busca incessante pela felicidade, que ele via como uma ilusão superficial. Em vez disso, ele valorizava a alegria, um estado de êxtase que surge da superação de desafios e da afirmação da vida em sua totalidade, com suas dores e prazeres. Pessoas inteligentes percebem quando a busca pela felicidade se torna uma fuga da realidade. Eles entendem que a verdadeira alegria não é encontrada em prazeres momentâneos, mas na luta e na conquista. Quando alguém está constantemente buscando distrações ou evitando o desconforto, a pessoa inteligente vê uma falta de disciplina e uma incapacidade de abraçar a totalidade da experiência humana. Eles buscam a alegria na superação, na criação e na afirmação da vida, mesmo em suas imperfeições. Para Nietzsche, a verdade não é sempre bonita ou reconfortante. Muitas vezes ela é brutal e dolorosa. Mas é precisamente nessa dor que reside a sua força libertadora. Pessoas inteligentes não fogem da verdade, por mais dura que ela seja. Eles a buscam, a confrontam e a utilizam para se libertar de ilusões e auto-enganos. Quando alguém se apega a crenças confortáveis, mesmo que sejam falsas, a pessoa inteligente percebe uma resistência à verdade. Eles entendem que a clareza vem com um preço, mas que esse preço vale a pena pela liberdade que ela oferece. Eles abraçam a dor da verdade, pois sabem que é o caminho para a autenticidade e a autossuperação. Agora, vamos mergulhar nas últimas 8 verdades que amarram tudo e nos dão uma visão ainda mais profunda de como as pessoas inteligentes decodificam a psique humana. Nietzsche via o ressentimento como uma emoção destrutiva que corrói a alma. Pessoas inteligentes percebem quando o ressentimento está envenenando as ações e palavras de alguém. Eles entendem que o ressentimento é uma forma de autopunição e que a verdadeira liberdade vem de se libertar dessa emoção corrosiva. Para Nietzsche, a crueldade não é um sinal de força, mas de fraqueza e insegurança. Pessoas inteligentes percebem quando a crueldade é usada como uma tentativa desesperada de controle ou para mascarar a própria insegurança. Eles entendem que a verdadeira força reside na autossuperação e na capacidade de afirmar a vida, não na dominação dos outros.
Nietzsche via a vaidade como uma manifestação da insegurança. Pessoas inteligentes percebem quando a vaidade é usada para compensar a falta de autoestima ou para buscar validação externa. Eles entendem que a verdadeira confiança vem de dentro e que a vaidade é uma busca fútil por aprovação que nunca satisfaz. Embora Nietzsche valorizasse a ambição como um motor para o crescimento, ele alertava contra a ambição excessiva que pode levar à escravidão. Pessoas inteligentes percebem quando a ambição de alguém se torna uma prisão, levando-o a sacrificar sua liberdade e autenticidade em busca de poder ou riqueza. Eles entendem que a verdadeira liberdade reside na capacidade de definir os próprios valores e de viver de acordo com eles, em vez de ser escravo de desejos insaciáveis. Retomando o tema da felicidade, Nietzsche acreditava que ela não é uma meta a ser alcançada, mas um estado de ser que surge da afirmação da vida em sua totalidade. Pessoas inteligentes percebem quando a busca pela felicidade se torna uma corrida sem fim, levando à frustração e ao vazio. Eles entendem que a verdadeira felicidade é encontrada no presente, na aceitação da vida com suas imperfeições e na capacidade de encontrar significado na existência. Para Nietzsche, a arte era a maior afirmação da vida, uma forma de transcender o sofrimento e de criar significado em um mundo caótico. Pessoas inteligentes percebem quando a arte é usada como uma forma de expressão autêntica e de celebração da vida. Eles entendem que a criatividade é uma força poderosa que pode transformar a dor em beleza e que a arte é um caminho para a autossuperação e a afirmação da existência. Esta é uma das ideias mais desafiadoras de Nietzsche, o conceito do eterno retorno do mesmo. Ele propôs que tudo o que acontece em sua vida se repetirá infinitamente, exatamente da mesma forma. A questão é, você seria capaz de abraçar essa ideia? Você viveria sua vida de tal forma que desejaria que cada momento se repetisse para sempre? Pessoas inteligentes usam essa ideia como um teste para sua própria vontade. Eles percebem quando alguém vive uma vida de arrependimentos e medos, incapaz de abraçar a repetição. Eles entendem que a afirmação da vida, em sua totalidade, é a prova final da força de sua vontade. E ao viverem de forma autêntica e corajosa, eles se preparam para o eterno retorno, transformando o destino em uma escolha. E verdade final e mais importante de Nietzsche é o imperativo: torne-se quem você é. Não se trata de descobrir uma identidade pré-existente, mas de criar a si mesmo através da autossuperação constante. Pessoas inteligentes entendem que a vida é uma jornada de constante evolução, de superação de limitações e de afirmação da própria vontade. Eles percebem quando alguém se contenta com a mediocridade ou se recusa a enfrentar seus próprios desafios. Eles entendem que a verdadeira grandeza não é encontrada na conformidade, mas na coragem de forjar o próprio caminho. E ao abraçarem essa jornada de autossuperação, eles se tornam mestres em ler não apenas os outros, mas a si mesmos, alcançando uma clareza que transcende o comum. Você chegou ao fim desta jornada pelas verdades mais obscuras de Nietzsche. Você aprendeu que a clareza não é mágica, mas disciplina. Que a capacidade de ler as pessoas instantaneamente não é um truque, mas o resultado de uma observação atenta, de uma mente que questiona e de uma vontade que busca a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Lembre-se, eles podem achar que você é apenas quieto, mas agora você sabe que está decodificando tudo. Use essa clareza não para manipular, mas para compreender,
para se proteger, para crescer e para se tornar a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Porque no final, a maior verdade que Nietzsche nos ensinou é que a vida é uma obra de arte e você é o artista. Pinte sua obra-prima com clareza, coragem e a disciplina de ver o mundo como ele realmente é. E ao fazer isso, você não apenas lerá os outros, você se tornará inequivocamente você.